Estimados, que o Espírito, esse Espírito de poder de fato esteja sobre todos nós nesta noite e todos os dias que ainda nos restam de vida sobre a terra. Amém. Estamos vivendo aí o final de semana do dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, isso de forma visível, tá? O Espírito, o Filho, o Pai, eles sempre trabalharam em parceiro, sempre foram parceiro em toda a obra, mas de forma visível, Jesus, ele sobe ao céu e ele diz: se eu não subir, o Espírito Santo não virá. E é nesse dia que então ele desce sobre os primeiros cristãos. Sem ele é impossível crer em Deus. Sem o Espírito ninguém nasce de novo. Continuamos servos de Satanás se o Espírito Santo não agir sobre nós. Então nós queremos nesta noite pegar o texto da epístola de 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 19, e a partir do versículo 5 do capítulo 5. E esse é o texto que nós queremos usar para a nossa mensagem nesta noite. E o texto diz assim, 1 Pedro 4, 12 em diante: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Observem que no Evangelho de hoje, Jesus, ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Quem é esse príncipe do mundo ao qual Jesus se referia? Só pode ser Satanás. Não tem outro. Só pode ser Satanás. E Jesus foi muito claro quando ele disse: nada tem em mim.
Com isso ele está dizendo, eu e ele não somos amigos. Eu e ele não somos companheiros. Eu e ele não temos nada em comum. Eu vou para cá, para um lado, e ele vai para outro lado. Nós somos opositores e inimigos. Satanás é aquele que se opõe. É aquele que luta contra Deus e tudo o que se refere a Deus. E o texto da epístola que acabei de ler de 1 Pedro fala, lá no versículo 8 do capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes. Antes de prosseguir com o versículo, vamos entender o que é ser sóbrio. Você está sóbrio agora? Ou não? O que é ser sóbrio? Sóbrio é alguém que está em sua plena capacidade mental. Aquele que sabe o que está acontecendo, ele consegue enxergar as coisas e ele consegue diferenciar as coisas. Ele está em sua plena capacidade mental. Aquele que não bebeu e não tem nenhuma doença, não tem problema na sua mente. Vocês sabem o que é isso aqui? Eu acho que muitos sabem, ou todos aqui estão desconfiados pelo menos o que é isso aqui, né? Isso aqui é cachaça. Mas pode ficar tranquilo, está lacrado. O que acontece se... Bom, aí depende da pessoa, né? Se uma pessoa sozinha tomar todo esse produto aqui em uma paulada, provavelmente tem gente que vai para o hospital, vai ficar em coma, e eu não sei se não vai morrer, né? Porque tem gente que é muito fraca para isso aqui. Não estou falando de mim, né? Então é isso aqui, é uma bebida. E vocês sabem que existe uma lei seca, né? Por que existe uma lei seca? Porque quem toma isso aqui, ele perde a sua capacidade mental. Aí tem uns que dizem, não, aí que eu fico bom. Bom na visão dele, né? Mas quando a pessoa bebe isso aqui, ele perde a sua capacidade mental. O seu raciocínio é outro. O seu reflexo, ele perde o seu reflexo de conseguir fazer as coisas rapidamente em um momento de trânsito e pode sim levar alguém à morte, porque tomou isso aqui. Então ele perde a sua capacidade mental, ele não está mais sóbrio. Ele não tem condições de dirigir. E a pessoa que bebe e perde a capacidade mental, de raciocínio, do reflexo, ele também não pode ser vigilante. Porque no momento que ele perdeu a capacidade, que ele não tem mais condições, então se ele for um vigilante, ele quer se manter acordado, provavelmente ele vai dormir. E aí ele se torna uma presa muito fácil para qualquer um. Não precisa nem ser muito forte para dar cabo da vida da pessoa. E sim, ele é uma situação bem complicada. Então a ordem de Deus para os seus filhos é: estejam alertas. Fiquem 24 horas alertas. Não descansem espiritualmente. Não tirem os olhos do que está acontecendo à sua volta. E por que precisamos ficar sóbrios e vigilantes? O texto então responde:
porque o diabo, o vosso adversário, olha, você não, eu espero que ninguém esteja aqui decidindo se o diabo vai ser o seu adversário ou não. Porque a Escritura já está dizendo, o diabo é o vosso adversário. E o que é um adversário? O adversário é aquele que se opõe a você. É aquele que luta contra você. É o seu opositor. Aquele que vai contra tudo aquilo que você ordena para que as coisas funcionem bem. Então cabe uma pergunta e cada um aqui deve responder no seu coração com Deus, não para mim. Para mim vocês não precisam nem responder, mas responda lá com Deus. E essa resposta tem que ser dada em espírito e em verdade. O diabo é o seu adversário? Ele é o seu opositor? Você faz oposição ao diabo e todas as suas obras? Se ele não for o seu adversário, seu opositor, aquele que se opõe e que vai contra você, algo está errado. E não é com o diabo, é com você. Se o diabo não for o seu adversário, não tem nada de errado com ele. O problema é com você. É com você que ele está. De repente, precisa fazer uma análise da sua vida. Você precisa olhar dentro do seu coração e ver se de fato há fé verdadeira ali dentro. Porque se não tiver fé verdadeira ali dentro, então o diabo não é o seu opositor, não é o seu adversário. E ele precisa ser o seu adversário e vice-versa. E o que torna o diabo seu adversário? Só há um fato na sua vida, uma coisa que acontece na sua vida que te torna adversário de Satanás. Nascer de novo. Nascer na fé em Cristo. Nascer pelo Espírito de Deus, como está escrito em João 3,5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse nascimento, ele só pode vir pelo Espírito Santo, que nos coloca a fé verdadeira em Cristo, nos liga em Cristo. E o ato dele nos ligar em Cristo, quando ele nos liga em Cristo, 3 inimigos no mínimo nós temos que ter, pelo menos 3. O diabo, o mundo e a nossa carne. Se um desses 3 é seu amigo, acenda a luz de alerta. Acenda a luz de alerta. Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, então Satanás é o nosso adversário. Vamos pensar em Deus. O que tornou Satanás o adversário de Cristo? Qual foi a razão que Satanás tentou Jesus e fez de tudo para tirar ele da sua missão? Era o fato dele ser o Messias prometido, dele ser o Filho de Deus. Isso é o que perturbava Satanás. Isso é o que incomodava Satanás. Isso fazia com que Satanás ficava irado contra Jesus. E por ser Jesus aquele que viria para destruir as obras do diabo. E de que forma ele fez isso? Claro que lá na cruz, mas onde existia ódio, ele trouxe o amor.
Onde há roubo, ele trouxe a honestidade. Onde há egoísmo, ele trouxe doação. Onde há pecado, ele trouxe perdão. E onde tinha morte, ele trouxe vida. Então, Jesus, ele destruía, e ele veio para destruir as obras do diabo. Agora um detalhe, nessa vida espiritual nossa, nós não precisamos tomar isso aqui para nos embriagar e sair e deixar de ser sóbrios. Na vida espiritual, na vida de filho de Deus, de cristãos como nós somos, nós podemos também perder a nossa capacidade mental de raciocinar, de observar o que está acontecendo de fato e de verdade ao nosso redor. Sabe como isso acontece? Quando você bebe de outras fontes, você quer conhecer Deus, mas você não quer conhecer Deus na fonte verdadeira. Então você começa a beber de outras fontes, e aquilo começa a formigar sua mente, seu cérebro e seu coração começa a pulsar, cheio de dúvidas e questionamentos sobre Deus. Desta forma, você se torna incapaz de analisar já corretamente a palavra de Deus. Beber de uma fonte que vai te trazer desgraça e sofrimento. E o pior que, eu concordo, tem coisas que não é fácil de enxergar, tem coisas que não é fácil de discernir, como está escrito lá em 2 Coríntios, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele vem fantasiado de coisa boa, mas no final é o inimigo, é o adversário que vem para te confrontar, que ele vem para te derrubar, que ele vem para te tirar do caminho da verdade. Ele vem disfarçado em anjo de luz, e o pior é que ele está arrastando multidões. Multidões estão seguindo esse anjo da luz, mas que no final está levando o povo para o inferno. Estão fazendo com que andem no inferno e continuam praticando as obras infrutíferas das trevas. E os próprios filhos de Deus as praticam como se fosse da vontade de Deus. Já não reprovam as obras das trevas, mas aprovam e defendem quem as praticam. Quem não está sóbrio espiritualmente está perdido. Quem não está sóbrio espiritualmente está perdido na sua fé. Está querendo perverter a palavra de Deus e já não anda mais com Deus. Já pratica o pecado e não consegue se arrepender dele. Não confessa os pecados e não tem nenhuma intenção de deixar o Espírito Santo mudar o seu coração. Anda de mãos dadas com Satanás e afirma que é com Deus que ele caminha. E temos alguns exemplos aí, que está muito nítido diante dos nossos olhos. Volto a dizer, se Deus não for o nosso adversário, algo está muito errado conosco e não com Ele. Ele faz o que lhe é próprio. Satanás faz aquilo que ele está para fazer: matar, destruir, acabar com toda a vontade de Deus aqui nesse mundo. Lembrem-se,
O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E é importante aqui pensar nesta figura de leão, nessa fome de leão, que ele tem para atacar qualquer um, mas de uma maneira muito especial os cristãos. Ele ataca para destruir. Quando Satanás te atacar, não pense que ele vai te atacar de mansinho. Ele vem para te destruir. Ele não vem para te deixar alguma coisa, mas ele vem para acabar com você. Ele nem quer que você acredite nele. Você pode acreditar em qualquer coisa, menos em Jesus. Para ele, se você acreditar em qualquer coisa e nem acreditar que ele exista, para ele está bom. Porque depois você vai ver ele. Você vai se encontrar com ele. E ainda continuam afirmando lá fora que isso é uma invenção da igreja. Pensemos. Então Satanás continua atacando. Ele ataca a igreja de Deus aqui na terra, trazendo muito sofrimento para ela, assim como nós lemos nos versículos anteriores, do versículo lá do 12 ao 19, de uma forma especial, falando do sofrimento de Cristo, da igreja de Cristo aqui nesse mundo. E não vamos longe. Hoje, a nosso redor está acontecendo o sofrimento da igreja de Cristo. Então, se nós temos o privilégio de estar aqui, eu penso que esse templo deveria ser 10 vezes maior e deveria estar lotado. Mas estamos perdendo a oportunidade, enquanto ainda se pode fazer isso. Ele ataca os humildes de espírito, ele se aproveita da soberba, assim como diz o versículo 5, chamando de uma forma especial aos jovens, mas jovem não só pela idade, jovem por estar na fé, por chegar à fé. Não seja soberbo, mas seja humilde, por isso que ele aconselha, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, se humilhem. Ele ataca as nossas crianças no ventre materno. Ou vocês acham que é por amor à mãe que ele faz isso? Ou é por amor à criança que ele faz isso? Não tem amor ali envolvido não, gente. Não tem amor. Não é pela saúde pública. Porque está destruindo a vida das mulheres, de muitas e muitas mulheres que aceitam isso. A vida é um dom de Deus. E tudo que o diabo quer é destruir a vida, seja ela com que idade, aonde for e como for. Talvez eles tenham medo do que o Deus pode fazer através das crianças. E é por isso que as perseguem assim. Está atacando os nossos jovens. Absurdo. Há poucos dias, pais serem condenados porque estavam ensinando os filhos em casa. Filhos que liam 30 livros por ano. Qual é o filho que lê 30 livros por ano aqui? Com um argumento besta. E vocês acham que isso é só? Não, mas isso é lá. Não esquenta. Está se espalhando. Isso está se disseminando, essa ideologia. E é uma ideologia satânica. Satanás, nosso opositor e adversário, está atacando as famílias da maneira como foi instituída por Deus. E quando eu falo isso, eu não falo de política, gente. Eu estou falando de fatos, de coisa que a palavra de Deus está sendo atacada.
E não devemos nos calar. A igreja não pode se calar. Porque se a igreja se calar, quem vai anunciar? Ou para que estamos aqui nesse mundo então? Tudo que a Escritura aponta como pecado é incentivado e promovido. Tudo. Observem. Todas as leis que querem aprovar ou que já aprovaram, é tudo contra a palavra de Deus. Isso não chama a atenção de vocês? É só uma coisinha que não liga. E depois que os nossos jovens e filhos forem para o inferno, nós vamos fazer o quê? Está na hora do povo de Deus acordar. E Satanás, ele é tão sagaz, tão astuto, que ele usa a própria palavra de Deus para verter a palavra de Deus, para inverter, para deturpar, para destruir a igreja de dentro para fora. E é isso que está acontecendo. Se o diabo é nosso adversário, ele é porque ele foi inimigo de Deus. E ele sempre será inimigo de Deus. Eles nunca vão sentar na mesma mesa e fazer um acordo de paz. Não existe acordo de paz entre a luz e as trevas, entre Deus e o demônio. Não existe acordo de paz. Se ele nos odeia, então nós já sabemos o porquê ele nos odeia. Como ele não consegue pegar Deus, então ele pega aqueles que creem em Deus. E é isso que está acontecendo no mundo. A razão está lá no versículo 14 do capítulo 4, que diz assim: porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que bom. Se o diabo te atacar, não lamente, fique feliz. É um bom sinal que sobre você está repousando o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Isso é um ótimo sinal. Um péssimo sinal é o diabo te dar um tapinha nas costas, te dar um abraço, caminhar contigo. Aí é um péssimo sinal. Esse mesmo Espírito que desceu sobre os primeiros cristãos está repousando sobre nós. É um privilégio, é uma bênção sem medida, que o Espírito da glória de Deus, ter esse Espírito no coração e na alma, é uma bênção do Senhor. E por esse Espírito habitar em nós, Satanás sempre deverá ser o nosso grande adversário. Bom, e como enfrentar então, como ficar sóbrios e vigilantes? Lá no versículo 10 do capítulo 5 diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É na sua santa palavra, irmãos. Bebam dela. É daqui que vem poder, é daqui que vem força. Quando você participar da ceia depois, é dali, da ceia do corpo e sangue de Cristo, que Jesus vai nos fundamentar, Ele vai nos fortalecer. Paremos de ouvir o mundo e ouçamos o que Deus nos diz. No corpo e no sangue de Cristo nós seremos fortificados e seremos fundamentados para a vida eterna. Continuemos firmes em nossa luta, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém.